Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje eu vim responder algumas dúvidas sobre o mestrado. Bom, no último vídeo que eu postei a respeito da minha candidatura e do meu processo de entrada no mestrado, foram geradas algumas dúvidas que eu até inclusive já respondi todos os comentários daquele vídeo, mas como sempre vem uma pessoa ou outra me mandar uma mensagem ou perguntar alguma outra coisa a respeito do mestrado e dos meus estudos aqui em Portugal, eu resolvi fazer esse vídeo respondendo as dúvidas para vocês, as dúvidas mais frequentes ou que as pessoas mais me fazem. Então eu pensei que seria uma boa ideia eu trazer um vídeo respondendo só as dúvidas para vocês. Eu deixei todas as dúvidas marcadas aqui, anotadas no celular, e eu vou lendo aqui para vocês as perguntas e vou respondendo assim conforme a minha experiência e o que eu fui passando aqui até chegar e concluir o meu primeiro ano. Tá? Bom, a primeira dúvida que as pessoas mais têm, assim, e que elas mais me fazem é de como foi a minha organização financeira. Como foi a sua organização financeira? Na imigração, teve que comprovar meios de subsistência para os 2 anos do mestrado? Quanto você juntou? Bom, foi assim. Como eu disse no outro vídeo, eu já estava me planejando há muito tempo para vir estudar fora. Então, eu comecei a juntar um dinheirinho ali, mas era coisa pouca. Tipo, juntava de R$50, R$100 por mês. Até que eu decidi realmente entrar no mestrado e comecei a juntar o dinheiro da matrícula, da inscrição, porque, né, a gente paga de euro por real, então fica mais caro. E eu sabia que eu tinha que juntar, tipo, R$600 para poder pagar a minha inscrição lá do mestrado. E depois mais um dinheiro, mais uma quantia para poder pagar a minha matrícula. Na verdade, 600 foi a minha matrícula. Daí, assim, eu comecei... E lá eu já trabalhava lá no Brasil. Então, tipo, eu parei de fazer tudo. Parei de sair, parei de ficar fazendo compra, assim, de besteira. E todo o dinheiro que eu pegava, o máximo que eu conseguia, eu pegava e guardava. Daí, como eu trabalhava lá há um tempo já numa empresa, quando eu realmente decidi que eu ia vir, quando eu passei no mestrado e tudo, eu pedi a conta lá do trabalho, né? Na verdade, a gente fez um acordo. Então, eu acabei recebendo um dinheiro lá de fundo de garantia, essas coisas, de rescisão. Como eu já tava lá há mais de 3 anos, então foi uma quantia boa. O que também eu peguei todo o valor e juntei naquele que eu já estava guardando. Então, assim, a sua organização financeira vai de você mesmo. Você tem que ver o tanto que você pode guardar no mês, o tanto que você consegue economizar. Por experiência própria, vai guardando, vai juntando o máximo que você conseguir, assim. Se você puder, tipo, se abster de algumas coisinhas, porque você sabe que esse dinheiro no futuro vai te render alguma coisa, eu aconselho para que você consiga guardar o máximo de dinheiro possível, porque tem várias coisas para você pagar durante esse processo, né? E também quando você chega aqui, até você se estabilizar, arrumar emprego, também tem que pagar a moradia. Então, tem que se planejar bem, assim. E a respeito da imigração, na hora da imigração mesmo, como eu tinha um familiar aqui, que era minha mãe, que eu tava vindo visitar ela, eu não tive que comprovar os meios. Mas eles perguntam se você tem um dinheiro pra ficar, ou quanto tempo você vai ficar. Mas eu sei de muitos casos de muitas pessoas que na hora da imigração eles perguntam sim quanto você tem, onde você vai ficar, se você já pagou o aluguel, se você não pagou. Então, assim, esteja com tudo em mãos, com tudo preparado, pra que caso na hora a imigração pergunte alguma coisa específica pra você, você já tenha como comprovar. Bom, a próxima pergunta que as pessoas me fazem é se eu já trabalho aqui em Portugal. E sim, eu já trabalho aqui em Portugal. Primeiro, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar num salão de beleza. Como eu já disse também no meu outro vídeo sobre 6 meses aqui em Portugal, quando você chega pra cá, você tem que trabalhar no que tem. Então, como eu já tinha mais ou menos uma experiência com cabelo, com unha, essas coisas, eu peguei e mandei um currículo num salão de beleza daqui e a mulher me chamou pra trabalhar. Então, eu fazia um part-time, que era trabalho de meio período, e eu ganhava o salário de meio período, que não é muito aqui. Mas assim, deu pra mim me virar. Aí depois, com o passar do tempo, eu consegui um trabalho numa fábrica aqui. Eu não vou contar detalhadamente, porque depois eu vou fazer um vídeo sobre trabalhar e estudar, como que eu fiz, se dá pra conciliar. Mas assim, eu comecei trabalhando aqui num salão, depois eu fui pra trabalhar numa fábrica durante a noite, período da noite, e depois, agora, eu comecei a trabalhar numa escola, que é a minha área, graças a Deus. Então, sim, eu trabalho e estudo aqui em Portugal. Bom, a próxima pergunta é: precisei mandar a minha classificação final do curso para passar? Qual documento foi? Precisou mandar, né? Se eu precisei mandar minha classificação final do curso pra eu poder entrar. E assim, eu lembro que tinha uma dúvida, não sei nem se eu marquei aqui direito, que era qual que era essa pontuação que eles pedem na candidatura. Porque eles pedem uma pontuação lá que você tem que fazer uma soma e não sei o quê. Daí eu não lembro exatamente como que faz, eu sei que é uma conta de multiplicação por 2, alguma coisa assim, porque aqui a média deles é até 20, né? Então eu lembro que na minha classificação eu coloquei a pontuação 9, porque
na matemática, na lógica aqui da minha cabeça. Se eu arredondasse o meu valor, porque eu lembro que a minha pontuação final do curso acho que foi 8.9 ou 8.8. Eu falei, vou arredondar e vou colocar 9. Então, assim, eu não sei exatamente como funciona esse campo, assim, da pontuação. Eu sei que você tem que colocar um número redondo. Então, eu peguei e coloquei lá minha pontuação de 9 ou 10, não lembro muito bem. Mas tem um site que chama Estudar em Portugal ou Estudar Fora. Eu posso deixar aqui pra vocês na descrição, que ele explica certinho como que faz pra fazer a conversão da sua pontuação do Brasil pra cá. Mas a pontuação que eles pedem é aquela nota final do teu diploma. Outra pergunta que me fizeram é se eu consigo trabalhar e estudar fazendo o mestrado, né? Se eu consigo trabalhar e estudar aqui. E sim, como eu respondi a pergunta anterior, você consegue trabalhar e estudar. É lógico que não é fácil, mas você consegue sim. Bom, passar no mestrado me ajudou com o visto? Sim, com certeza me ajudou com o visto. Porque quando você recebe a sua carta de aceite, automaticamente você já pode mandar pro consulado para fazer o seu visto de estudante. Então, com certeza ajuda sim, porque é uma prova que você tem de que você vai para outro país porque você vai para estudar, porque você foi aceito por aquela universidade para poder estudar lá. Então, assim que você for aprovado na universidade, você já pega e já manda toda a sua documentação e pede o visto com urgência, para que, quem sabe, não saia um pouco antes para você poder vir na época que começar as suas aulas. Mas eu tenho experiências na minha própria sala da universidade de pessoas que vieram do Brasil, mas que chegaram 1 mês ou 2 meses depois que as aulas começaram por conta do visto que demorou para sair. Outra pergunta muito feita foi a de: tenho chances de entrar só com a minha nota sem ter tido experiência na área? Bom, para quem não sabe, eu trabalhei por muito tempo da faculdade lá no Brasil, na minha faculdade de pedagogia. Eu não trabalhei na área, trabalhei por muito tempo numa empresa, como eu disse. Então, sim, é possível você entrar só com a sua nota. Se você for um aluno tipo nota 10, tirar só nota boa. Ou às vezes não também. Porque eu não era uma aluna de tirar só nota 10 e tudo mais. Tipo, eu me considerava uma aluna boa, mas não, tipo, excelente. Daí, assim, como eu trabalhei 3 anos e meio, por aí, 4 anos, quase a minha faculdade inteira eu trabalhei, não fiz estágio remunerado, só fazia os estágios obrigatórios por questões pessoais, por que ajudar em casa. Eu sabia que o salário do estágio era muito mais baixo do que o que eu ganhava na empresa. Então, assim, eram muitas questões. Era o meu medo de ficar sem dinheiro, de não conseguir ajudar em casa. Então, era uma questão pessoal minha. Mas você consegue, sim, passar no mestrado sem ter tido a experiência na sua área, né? Eu, por exemplo, sem ter trabalhado fixo na escola, nem como auxiliar, nem nada. Mas, assim, tudo vai depender do curso que você escolher, tudo vai depender da seleção que eles vão fazer, dos documentos que eles vão pedir. O meu, por exemplo, lá na faculdade, lá no Brasil, quando eu fiz, eu tinha uma bolsa, né? Eu trabalhava aos finais de semana numa escola, o que contou como uma experiência, porque durante os 4 anos da faculdade eu trabalhei na escola da família. Então eu ia todo sábado lá e nós fazíamos atividade de recreação, pintava a escola, fazia corte e colagem, fazia várias coisas, sabe? Tipo, coisas de rotina escolar mesmo. Então isso já contou como uma experiência pra mim. Mas assim, tá lá na escola, trabalhar no dia a dia, alfabetização, rotina escolar, ensinar o ABC, essas coisas. Não, eu não tive essa experiência durante a faculdade. Eu trabalhei na creche antes. Na época do meu ensino médio, eu trabalhei na creche. Eu acho que a experiência, ela conta. Sim, com certeza ela conta. Mas se você não tem experiência, você pode tentar, porque não custa a gente tentar. E se você acha que você tem notas boas na universidade, você tem boas recomendações dos seus professores, você assistiu pelo menos uma palestra ou outra na faculdade, vai fundo, tenta, porque eu acho que o não você já tem e tem muitas chances de passar sim. A próxima pergunta foi: preciso apostilar os documentos adicionais, como os documentos para agregar valor, trabalhos voluntários, palestras e etc. O que eu devo apostilar? Não, você não precisa apostilar esses documentos extras. Essas coisas extras você vai colocar no seu currículo. Na sua candidatura, quando você vai fazer todo o processo da candidatura, eles pedem um currículo para você. Aí você vai lá no site do Europass ou qualquer outro site de elaboração de currículo e lá você vai colocar todas essas informações. Todos os seus trabalhos voluntários, todas as suas atividades extracurriculares. Então, isso você não precisa apostilar. O seu currículo você não precisa apostilar. O que você precisa apostilar é o seu histórico da faculdade, as suas certidões de nascimento. Você vai ter que fazer uma certidão de nascimento nova, que é de inteiro teor, e lembrando que ela só dura 6 meses aqui. Então você vai ter que ir lá no cartório, pedir uma certidão nova de nascimento ou de casamento, de inteiro teor, e daí você vai apostilar essa certidão. E pelo que eu me lembro, são só esses
dois documentos mesmo. A sua certidão, que você vai usar aqui. Você tem que apostilar o histórico, que seria o seu diploma, né? E se você achar que lá no site apareça algum outro documento que você precisa apostilar, é que eu não tô lembrando agora, mas pelo que eu me lembre, é só esses dois documentos. Caso tenha mais algum, eu escrevo aqui pra vocês. Mas não precisa apostilar currículo, nem nada disso, nem TCC, nem nada. É só os documentos oficiais mesmo. A próxima pergunta é: alguma disciplina eu preciso falar inglês? É obrigatório? E essa dúvida eu tinha muito, porque, né, como vocês sabem, eu queria muito ir pra uma universidade que falava inglês e tudo mais. Então, eu pesquisava bastante se aqui eu ia ter aulas em inglês ou se eu ia ter alguma matéria em inglês. Mas esse ano eu não tive nenhuma aula em inglês. E nós tivemos bastante convidados, professores convidados. E tivemos até uma aula com uma espanhola, mas não tivemos aula totalmente em inglês. Tinham alunos estrangeiros na minha sala que falavam inglês, então a aula era meio dividida. A professora passava a primeira parte em português, depois explicava pra eles, mas nós não tivemos aulas completas em inglês. Eu sei que na universidade aqui do Minho, pelo menos, tem muitos cursos que sim tem aulas em inglês, então eu recomendo para que vocês olhem lá no edital do seu curso, do curso que vocês se interessem. Tem grandes chances sim de você cair num curso ou de você pegar algumas matérias que tenham aula em inglês, porque os mestrados e doutorados, eles costumam ter aulas em outras línguas. Eu sei que no curso do ano passado, anterior ao meu, que era de intervenção precoce, elas tiveram aula com uma professora americana. Então, elas tiveram sim uma matéria de aula em inglês. No meu curso esse ano não tivemos. O currículo, ele deve ser Europass? O que eu preciso colocar para agregar ainda mais? Sim, pelo menos o meu currículo aqui europeu, o mais indicado pelas minhas buscas e pesquisas foi o Europass, que é o site oficial de fazer currículos em modelos europeus. Eu sei que tem mais alguns outros, mas eu indico o Europass porque eu achei ele o mais fácil de fazer e era o que tinha mais indicações também. Então você não pode fazer aquele currículo no Word, assim, colocar uma fotinha sua, não. Tem que ser em um site oficial de currículos de candidatura escolar ou candidatura de trabalho. Mas aí você tem que fazer um modelo Europass. E para agregar, o que eu sempre falo, você pode colocar horas extras, trabalhos extracurriculares, trabalhos voluntários, trabalhos fixos mesmo, remunerados. Qualquer coisa que você achar que se encaixe, que se enquadre dentro do teu curso, você pode colocar lá. É claro, lembrando que você tem que colocar sua formação, a sua experiência de trabalho, dados pessoais, as línguas e tudo mais, mas eu também quero fazer um vídeo só ensinando passo a passo de como montar um currículo. Uma pergunta que as pessoas têm muita curiosidade também é a de: como são as suas aulas? Quais são os horários e os dias? Você estudou em período integral? Bom, as minhas aulas, pelo que eu entendi aqui, pelo menos o mestrado, você só tem aula 2 vezes na semana. Então, pra mim foi assim, o meu primeiro semestre eu estudava de quinta-feira, das 6 às 9, e de sexta-feira eu estudava o dia todo, das 9 da manhã até as 6 da tarde. 2 dias só de aula, e um dia era período integral, o outro dia era só meio período. Daí já no segundo semestre eu tinha aula de quinta e sexta também, mas a minha aula de quinta era só de estágio, então nós não tínhamos aula todas as quintas. E de sexta-feira diminuiu uma aula, então de manhã nós não tínhamos aula, e começava às 2 da tarde, daí era das 2 às 8 da noite. Então esses foram os meus horários aqui do mestrado. Mais uma pergunta é se eu tenho bolsa e como eu faço pra ganhar bolsa aqui. Bom, eu também queria, saber, porque eu não sei muito bem como que faz pra ganhar bolsa. Eu até tentei buscar algumas coisas, mas é bem burocrático e você tem que comprovar muitas coisas. Então, eu não tenho bolsa aqui, eu pago, mas eu ainda quero tentar agora pra dissertação, conseguir nem que seja uma bolsa parcial, alguma coisa assim. Mas eu sei que o SASUM da universidade é o programa oficial de bolsas, então você pode entrar lá e pesquisar e também procurar no site da universidade mesmo, porque lá deve ter mais opções de bolsa. A próxima pergunta é: já tinha conversado com algum professor antes? Precisa de pré-projeto? Eu nunca tinha conversado com nenhum professor antes da universidade, e eu acho que nem tem essa opção, nem tem como, porque você nem conhece eles, e você só vai saber quem são os seus professores quando chegar a tua grade, curricular, na verdade, quando você estiver pisando lá na sala de aula. Então, eu nunca conversei com nenhum professor. No máximo que eu já fiz foi mandar e-mail na secretaria da pós-graduação, que eles respondem, e também depois que eu já tinha passado e tudo já tinha chegado cá, eu entrei no meu e-mail de aluno. Então, lá no e-mail de aluno você tem acesso direto com os professores, mas antes disso não. Os professores são legais? Bom, assim, acho que no mundo inteiro, você sempre vai ter aquele professor que
você gosta mais e aquele que você não gosta tanto. Aqui eles são tipo assim, diferentes. Eles têm uma metodologia diferente. Eles são mais, não é secos, assim. Tipo, não é aquela coisa calorosa e tudo mais. Não, eles estão lá pra serem profissionais, então eles só vão passar lá a matéria e tudo. É óbvio que eles respondem as dúvidas e tudo mais. Eles são legais, porém não é aquela coisa que você vai, tipo, que você vai ser super confidente do seu professor ou que você vai ser super íntimo dele. Não, tipo, é mais uma relação profissional mesmo. Como é a aceitação dos alunos estrangeiros? Bom, é uma coisa também que no começo assusta um pouco, porque você acaba se tornando minoria dentro da sala. Então, por exemplo, na minha sala era só eu e mais uma brasileira, o resto eram todos portugueses. Então é um pouco estranho, porque, tipo assim, na minha cabeça era normal, tipo, todo mundo já tinha passado por isso. E na verdade não, porque você sente meio que aquela diferença. Os professores, às vezes, eles se dirigem muito mais aos outros alunos do que a nós, ou sempre tem aquela divisão, tipo, explica de uma maneira pra um grupo e depois pra nós explica de outra maneira. Mas a aceitação em geral, assim, dos alunos e dos professores é boa, tipo, não tem nada de diferente, não. É mais essa questão dos costumes, até nas conversas. Mas de resto, se você é uma pessoa, tipo, extrovertida, que conversa com todo mundo, você vai tirar de letra, é normal. Pode ser que às vezes você fique meio chateado por ver alguma coisa ou outra, mas eu acho que isso em toda a faculdade tem. Como são os trabalhos? Tem muita coisa pra fazer? Os trabalhos lá da faculdade, no primeiro semestre eu tive muita aula teórica, né? Então, teve bastante trabalho pra fazer. A professora geralmente dava trabalho em grupo. No primeiro semestre nós tivemos um trabalho individual, só, da faculdade inteira, do curso inteiro. E a professora pede muito trabalho em grupo, ou em trio, ou em dupla. Então, até que é tranquilo até. Nessas horas você consegue conversar mais com as pessoas, socializar mais. Mas os trabalhos, assim, eles são um pouco densos, porque cada unidade curricular, cada matéria tinha um trabalho, né? Mas nada que você não sobreviva. E sobre a dissertação? Precisa de pré-projeto? Quando eu fiz a minha candidatura aqui pro mestrado, eu não precisei mandar o meu pré-projeto pra eles. Tanto é que no começo, no primeiro semestre, no segundo semestre, os professores só falavam: calma, não pense em dissertação agora, não é o momento, e quando chegar o momento vocês pensam. Então eu não precisei fazer pré-projeto, inclusive eu tô nessa fase agora, e eu tô meio perdida porque eu ainda não sei o que eu vou fazer. Agora começa uma seleção dos temas e explicar sobre o pré-projeto, então no começo eu não precisei fazer nada de pré-projeto. Outra pergunta é se eu pretendo ficar aqui depois do mestrado. E sim, eu pretendo ficar um bom período assim depois do mestrado, pretendo entrar na área aqui também, até porque eu tenho familiares aqui, né? Então, se tudo der certo, eu pretendo ficar mais um tempinho aqui. Como fazer as cartas de motivação? Bom, como eu disse, eu vou fazer um vídeo separado só de como montar o currículo e de como montar as cartas de motivação. Mas basicamente você vai colocar suas qualidades, sua formação, vai pedir uma indicação de algum professor e vai escrever lá de uma maneira bem informal, bem bonitinha, que eu vou passar pra vocês logo logo. Quais os valores dos cursos? Do meu curso, na verdade. Muita gente quis saber quanto que eu pagava. E, gente, tem lá no site da faculdade, tem um edital com o valor de todos os cursos, todos. E tem o valor do meu curso também. Eu falei que eu pago numa média de 1.000 a 2.000 euros por ano, né? Então, lá no site da Universidade do Minho, lá tem o valor de todos os cursos, todos, sem tirar nem pôr, todos os cursos. Então, você pode entrar lá e ver. Uma pergunta que muita gente também tem dúvida é se eu posso dar aula aqui em Portugal e se o meu diploma daqui vai valer no Brasil. E, assim, dar aula, eu ainda não posso dar aula aqui, porque se eu quiser, por exemplo, ser professora da educação infantil, eu precisava validar o meu diploma de pedagogia aqui e depois fazer um mestrado em ensino de educação infantil, alguma coisa do tipo. Porque eles sempre pedem uma graduação numa área, tipo, a graduação na educação infantil e depois um mestrado ou uma pós-graduação em ensino de alguma coisa. Então, por enquanto, eu não posso dar aula. Depois que eu acabar o meu mestrado, que é em educação especial, eu vou me tornar educadora especial aqui. Então, talvez eu consiga. Tô nessa busca aí, tô nessa luta aí. Mas eu acredito que futuramente, quem sabe, validando meu diploma e tudo, eu consiga trabalhar aqui. O meu diploma daqui, até a minha professora esses dias comentou comigo, que ele só vale no Brasil se eu validar ele lá. Então, não é tão fácil. Se você pensa que você vai estudar fora e voltar pro Brasil e lá no Brasil eles vão aceitar qualquer estudo, qualquer diploma, não. Você vai ter que validar também o seu curso, validar todas as suas matérias. Tudo que você fez aqui, você tem que validar lá. Mas eu acredito que seja um pouco mais fácil do que validar o de lá pra cá. E agora, a penúltima pergunta é se eu tenho férias no mestrado. Sim, eu tenho férias no mestrado. Ele funciona assim, ó. Você começa em setembro, que nem eu comecei em setembro do ano passado, fiz o meu primeiro semestre até fevereiro, acho, ou março.
Não, até fevereiro. Daí depois eu voltei em março e fiquei até julho. Até junho. Então eu tive uma pequena pausa de 2 semanas, em fevereiro, eu acho. E depois agora eu tô em férias, graças a Deus. Em julho e agosto são as férias. E depois em setembro eu volto de volta. E por último, a última pergunta, se eu tô gostando do mestrado, se tá valendo a pena, se eu tô aproveitando. E sim, eu tô gostando bastante. Tem dias assim, eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi o meu primeiro ano do mestrado. E não foi fácil. Confesso que não foi fácil, principalmente na minha vida pessoal, com a minha família e tudo. Em questão do mestrado também, já teve tempos em que eu estive muito perdida, que eu não conseguia acompanhar a turma, que é bem diferente, é uma metodologia diferente, uma didática diferente. Toda aquela noção que você tinha de faculdade e tudo lá no Brasil, aqui muda muito, porque a maneira como eles lidam e como eles fazem é muito diferente. Então eu já tive dias que eu fiquei triste, que eu quis chorar, quis ir embora, que eu pensei que, no Brasil eu podia estar estudando também. Mas já teve dias que eu ficava, muito grata, que eu falava, meu Deus, eu já sou uma pessoa completamente diferente, já tô muito mais madura, já tenho uma cabeça diferente. Eu gosto sim, bastante. Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que a pessoa que eu era há um ano atrás não é a mesma que eu sou agora. Mas não é fácil, não é uma jornada fácil. Mas eu tô gostando bastante. E eu sei que esse é só o começo de bons frutos que eu vou colher lá na frente. Bom, e foi isso pro vídeo de hoje. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo aí, mas eu espero ter respondido uma grande parte das dúvidas que as pessoas me fazem e que vocês têm. Caso vocês tenham mais dúvidas, queiram saber de mais coisas, comentem aqui nesse vídeo, que daí eu posso trazer um vídeo futuramente só respondendo nos comentários desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!